Olá pessoal, sejam bem-vindos a este novo episódio duplo, um episódio duplo que irá conter duas partes, a parte do Tiago Silva, vamos fazer uma visão de jogo do Tiago Silva quando ele estava a jogar agora no Fluminense, nos últimos jogos contra o Vasco da Gama e ainda tem contra o Bahia, se não estou em erro, ou seja, vamos ver como é que está a forma física dele, se ele está a jogar bem ou não, e também vamos falar um pouco do Alberca. Começando por falar do Tiago Silva, o que é que eu acho da contratação? Acho que é uma excelente contratação a custo zero e olhando para o que o Porto precisava de comatar, que era um defesa central para apenas 6 meses, acho que ele se enquadra perfeitamente nesse aspecto. Mas quero dizer, claro, toda a gente sabe que o Tiago Silva é forte defensivamente, é forte nas bolas aéreas, é bom tecnicamente, tem uma excelente técnica de passe, a experiência que ele tem e a inteligência espacial, o facto de ele gostar também muito de estudar o jogo, também o faz colocar-se muito bem dentro das quatro linhas, e o facto de já não ter velocidade pelos 41 anos compensa pela sua inteligência como se coloca dentro de campo e consegue recuperar bolas às vezes de dificuldade elevada dentro da grande área, porque tem um timing de corte muito bom, tem um timing de interseção muito bom, sabe quando é que tem que ser agressivo, sabe quando é que pode passar de certos limites, ou seja, a experiência no central é muito importante para saber. Às vezes nos centrais basta 1 metro no sítio errado e acaba por comprometer a equipa toda. E o Tiago Silva nesse aspecto, ou seja, dentro das quatro linhas, acho que o Porto vai ficar bem servido, até porque se nós pensarmos, se não quisermos mexer na dupla Bednarek e Kibior, se o Prepich tivesse que jogar sozinho, não podia jogar com um central ao lado sem experiência, ou seja, se o Porto quiser trocar as duplas centrais em simultâneo, não o poderia fazer, agora vai poder fazer, vai poder pôr Prepich, o central canhoto, e o Tiago Silva central destro, sendo que o Tiago Silva é o central experiente e o Prepich é o central em crescimento da dupla, com bem pelo menos um dos centrais ser experientes, e nesse aspecto acho que está muito equilibrado e acho que foi uma aquisição muito bem feita. Agora, há duas coisas que me preocupam. A primeira é a personalidade dele, é de uma liderança exímia. É um exemplo dentro e fora do campo e é um líder, mas é um líder ativo, certo? E às vezes a minha maior preocupação quando ele veio para o Porto é pensar que o Porto já tem quatro líderes. Tem o Bednarek, tem o Rosário, tem o próprio Diogo Costa, e o próprio Luke de Jong, e agora tem o Tiago Silva. E tudo depende se as personalidades forem compatíveis de liderança, podem haver vários líderes dentro de um balneário sem problema nenhum. Agora, se as personalidades não forem compatíveis, vamos supor, entre o Tiago Silva e o Bednarek, as coisas podem não dar certo, porque são duas personalidades fortes, são duas pessoas que têm voz no balneário, são duas pessoas que ajudam muito a remar junto do coletivo, mas se souber, lá está, esta falta de combinação de personalidades nos líderes pode ser um problema, porque todos nós sabemos que quando muitas pessoas querem mandar ao mesmo tempo, acaba por dar errado, e mesmo dentro do campo, por exemplo, às vezes é problemático isso, ou seja, a equipa não pode ter falta de liderança, mas ter liderança a mais, ter líderes a mais, é sempre complicado também. Quando toda a gente quer mandar, fica tudo um caos. Essa é a realidade e não dá para se organizar assim. Agora tudo depende, se o Tiago perceber que já existem líderes ativos no balneário, conseguir ter um papel mais secundário em termos da liderança, não ser tão ativo de início, depois se calhar até ir crescendo com o decorrer da época, se ele for levando as coisas de uma forma gradual, ok, eu acho que o Porto não vai ter qualquer problema. E a segunda maior preocupação em relação à contratação do Tiago, a meu ver, é se o treinador se lembra de meter o Kivior como lateral esquerdo e o Tiago Silva e o Bednarek como os dois centrais. E sendo que o Bednarek já não é muito rápido dele próprio, e o Tiago Silva tem 41 anos, não sei, depois lá está, dois líderes na mesma linha defensiva, pá, não sei até que ponto isso iria funcionar. E lembrámos-nos que na época de Sérgio Conceição, quando o Pepe veio em janeiro e ele ficou meio que necessitado de meter os três centrais ao mesmo tempo, ou seja, houve uma altura em que ele encostou o Militão a defesa direito para jogar com o Pepe e com o Filipe,
se não estou em erro, e a partir daí o Porto até perdeu o campeonato na segunda volta e isso, na minha opinião, acho que não é uma boa solução. Agora, se for, por exemplo, se o Porto conseguir manter os pontos de diferença até uma parte mais tardia do campeonato e tiver ainda a disputar, por exemplo, a Liga Europa e o Porto tiver um jogo mais fácil em casa no campeonato, pode perfeitamente rodar a dupla de centrais e joga para Pichi e Tiago Silva, e na Liga Europa, que vai ser um jogo completamente difícil nessa fase mais avançada, joga o Bednarek e o Kiber. E acho que a partir daí, pronto, desse prisma, é uma excelente contratação. Agora tudo depende, se o Farioli ficar tentado a jogar com o Kiber a defesa esquerda, acho que se vai dar mal, porque as coisas estão a funcionar assim, com este defensivo desta forma, com o Kiber a jogar a central, pelo lado esquerdo, não é como defesa esquerdo, estamos a jogar com laterais que são laterais, não são centrais, então não vale a pena mudar aquilo que está bem, e se for nesse aspecto, concordo a 100% com a contratação e acho que o Porto mexeu-se muito bem, porque não tem agora um desaforro financeiro para andar a contratar jogadores de grande calibre em termos financeiros, então acho que foi nesse aspecto excelente, visto que o Porto precisa mais para estes 6 meses e é um jogador de rendimento imediato, não é para daqui a um ano, não, se há jogador para rendimento imediato é este jogador, tem 41 anos e depois pouco depois já não dá. Passando ao jogo da Alberca, é um jogo onde eu vou estar presente, vou lá ver com 3 amigos meus, eles vão-me apanhar no aeroporto e depois eu vou-me deslocar à Alberca. Espero dar sorte ao nosso Futebol Clube Porto, acho que vai ser uma deslocação complicada, assim como o Farioli falou. A equipa do Alberca é a terceira equipa com mais duelos ganhos pelo chão. É uma equipa que está bem trabalhada, joga no 3-4-2-1, basicamente o sistema que o Porto jogava o ano passado. É uma equipa que não tenta sair a jogar desde trás. É uma equipa que estica muito na frente, procura esticar o máximo na frente e jogar sempre no meio campo adversário. Tem também a capacidade de, com bola, no momento com bola, de variar flanco na mesma posse de bola através de passos curtos e tabelas. Lá está, com bola é o quadrado no meio campo, sendo que os destaques é o Amorim, o médio centro, e o Lincoln, que já passou pelo Santa Clara, por exemplo, mas tem outros jogadores muito interessantes, a equipa, o próprio Mares e o ponta de lança, tem outros jogadores que sobressaem bastante, mas a equipa, a meu ver, tem um problema, é uma equipa que não pressiona alto, é uma equipa que estabelece a linha de pressão mais baixa um bocadinho, ou seja, não tenta saltar na pressão aos centrais, estabelece ali a linha no meio campo e a partir do meio campo sim tenta pressionar, mas não me parece ser uma equipa fisicamente muito intensa. É o que a mim me dá a entender. É uma equipa que ganha os duelos, sim, é uma equipa, mas em termos de velocidade, intensidade, de rapidez de jogo, não me parece ser uma equipa muito rápida. Eu acho que o Porto, se conseguir imprimir muita velocidade no seu jogo, muita velocidade na sua posse, muita velocidade na condução, na interpretação do jogo, nos passos, onde é que se tem que deslocar, a perceber que tem que fazer um movimento de ruptura para arrastar, para pôr o colega livre. Se o Porto tiver com o processador futebolístico on point, acho que vai ser difícil do Alberca conseguir ganhar ao Porto. Agora, tudo isto é subjetivo, porque depende de como é que o Porto entra, como é que está a atitude do Porto, se os jogadores vão estar fervorosos, se vão estar bravos, se vão estar a perder os duelos, a ganhar os duelos, a ganhar as primeiras bolas, as segundas bolas. Outra coisa que eu reparei é que o central pelo lado esquerdo, que também consegue jogar a lateral esquerdo, é o central que tem mais à vontade com bola, é o central que sente mais à vontade para conduzir, é o central que quando tem espaço conduz e salta da linha defensiva, e acho que o Porto também pode aproveitar essa nuance, ou seja, o jogador que está com ele, se fizer um movimento de aproximação para ir buscar a bola e se ele acompanhar, vai criar ali um buraco e depois o movimento de ruptura do Samu, passe na ruptura, vocês já sabem como é que funciona. Ou seja, tudo depende. Se eles quiserem ficar, o Porto depois vai conseguir ter superioridades numéricas sempre até chegar ao último terço. Se eles quiserem acompanhar para criar pressão, o Porto vai conseguir ter espaços com mais facilidade. Eles a defendem no 5-4-1, 5-2-3, depende do posicionamento dos extremos ou dos avançados interiores, que a defender transformam-se em médios direitos e médios esquerdos, ou em extremos. E basicamente é muito isto a equipa do Alberca. Uma equipa que até está a fazer um campeonato consistente para quem subiu da segunda Liga o ano passado. Tem um projeto interessante, vocês sabem que o Vinícius é um dos donos do Alberca, então tem um projeto todo ele muito interessante, tem jogadores de qualidade, vai ser um campo complicado. Estamos a chegar ao Natal, é uma época também sensível dos jogadores, pode haver aquela sensação de conforto pelo Porto estar em primeiro lugar e isso também pode trazer problemas para a equipa azul e branca, e tudo, na minha opinião, tudo vai depender da personalidade
E tudo aquilo que o Porto tem demonstrado bom até agora, que é basicamente a mentalidade competitiva e a personalidade, se continuar a mostrar isso, amanhã em Alberca eu acredito que o Porto chegará facilmente aos 3 pontos. Basicamente é isto, pessoal. Antes de continuarmos, no final deste vídeo, até porque eu ainda não tive tempo, estou a gravar agora o vídeo, vou editar o vídeo e enquanto isso vou preparar o giveaway para vocês e vou postar no Twitter quem é que venceu o bilhete do Alberca Porto para amanhã e já publico para vocês. Antes disto tudo, não se esqueçam também de darem sub no canal, de partilharem com os amigos, comentarem aqui em baixo, porem hype no telemóvel e darem like no vídeo, maltinha. Por favor, isso é muito importante, não se esqueçam. Espero que estejam a gostar deste episódio duplo e vamos passar agora para a análise do Tiago Silva. Passando então aqui para as análises em vídeo, pessoal. Então o Tiago Silva, como vocês sabem e conhecem, é um central bastante experiente, com muita técnica de passe e vocês vão ver aqui que ele, apesar da idade, consegue ganhar ainda muitas bolas de cabeça, tem ainda bastante impulsão, é bastante agressivo, bastante territorial. Eu quando digo territorial é o quê? Onde ele está é difícil de lhe ganharem as bolas. Onde o Tiago Silva está a pisar no terreno, ele normalmente, se a bola for parar ali, ele normalmente ganha. E depois é um jogador também que consegue ler muito bem a trajetória da bola e o que o faz antecipar-se muito aos seus adversários. Dito isto, podemos começar então a análise em vídeo. Vocês veem, ela tem esta capacidade de meter o passe longo ou de meter aquele passe de meia distâncias, mas já a quebrar linhas. O que eu gosto também bastante nele é que ele, quando primeiro faz o que o papel do Bednarek no Porto, tenta ganhar sempre as primeiras bolas e ganhas, e tem normalmente sempre bastante intenção no cabeceamento, ou seja, para além de ganhar a bola de cabeça, tenta sempre colocar a bola no melhor sítio possível. Isso é notório no jogador. Reparem aqui, ele através da leitura antecipou-se ao adversário, como eu vos digo, ele é bastante territorial e onde ele está, muito dificilmente ele vai perder os duelos. Reparem nesta qualidade de passe, um passe picado entre linhas, ele domina bastante os passos. Este jogo aqui é contra o Ryan, aquele avançado que o Porto quer e que muitos clubes gostam e muitas pessoas nas redes sociais falam, ou seja, um avançado que é jovem, é potente, e o Tiago Silva, como vocês conseguem ver, é muito dominante e é muito difícil de jogar contra o Tiago Silva, apesar de já não ter esta velocidade e nas bolas nas costas é sempre um perigo, mas como vocês viram aqui, ele até conseguiu cortar a bola e tirou basicamente o perigo para a equipa do Fluminense. Em relação às bolas aéreas, ele ganha praticamente todas. Eu pus aqui estas duas setas porque vocês olhando para o corpo do Tiago Silva, ele não dá a impressão que vai meter a bola para a direita e ele vai acabar por meter a bola aqui no meio, no 32. E é este tipo de experiência, porque isto vem com a experiência. Tu denunciares o teu passe ou não denunciares o teu passe, tem tudo a ver com a experiência. Porque tu sabes, és portador da bola e tu sabes, se tu puseres o corpo para fazer o passe para a direita e puseres o passe para a esquerda, vai ser muito mais difícil dos teus adversários te conseguirem ler. Reparem bem nesta capacidade de passe entre linhas, à procura de nova ou à procura dos interiores. A capacidade de desarme, o timing de desarme, o ser agressivo, o quanto basta, ou seja, não fazer falta, mas tem que ser agressivo para ganhar o duelo. O Tiago Silva mede muito bem essa diferença. E lá está, apesar da idade dos 41 anos, uma pessoa vê os clipes, tudo bem que são duas equipas da Liga Brasileira, que têm a sua qualidade, têm o seu ritmo, é diferente da nossa Liga, mas o jogador que teve no Chelsea, no PSG e no Chelsea teve há 2 anos, então é um jogador que na minha opinião vai se dar bem na nossa Liga, até porque não é uma Liga muito exigente e o Porto normalmente é dominador e está numa sede de vitórias muito boa. Mas lá está, ele dentro da grande área, ele é muito bom a ler a bola, ele é muito bom a antecipar-se aos adversários, ele é muito agressivo, ou seja, acho que não vai ser uma má opção de todo. Agora, este caráter forte que ele tem, esta liderança forte que ele tem, que eu gosto, pessoalmente, que eu gosto, pode ser boa se ele entrar bem no coletivo, se for bem recebido, se as coisas correrem bem, vai ser um acrescento de força e vai ser ali mais uma alma de um dragão a puxar para cima. Agora, por exemplo, aqui neste frame nós vemos que ele já está meio que frustrado com os colegas de equipa. Nós reparem, ele quer que os médios venham buscar jogo e nota-se bastantes vezes nas reações dele, na reação corporal, na maneira como ele esboça as reações, ou como é que ele reage às vezes às faltas de movimentações dos colegas e tudo, que ele já não estava feliz ali e dá para ver que se ele entrar nesse rumo no Porto não vai ser muito bom para o Porto, mas é difícil, eu acho difícil. Reparem aqui, porque ele é um jogador muito competitivo e se calhar o Fluminense os jogadores não estavam a ser competitivos como ele imaginaria que iam ser
e as coisas não estavam a correr bem, que é muito assim. Mas em termos de futebol, dentro das quatro linhas, é 100% que o jogador ainda pode acrescentar qualquer coisa, principalmente a rodar com o Perpites nessa tal situação que eu vos falei, quando o Porto precisar do Benarek e do Kiber frescos ao mesmo tempo para um jogo, vai poder perfeitamente rodar os dois centrais em simultâneo, porque o Tiago vai dar essa segurança ao Farioli, entendem? Se fosse, por exemplo, rodar Perpites e Rosário, eu não me acredito. Oh, reparem bem, esta jogada aqui de pentear a bola para trás e ficar com a posse de bola, ganhou a primeira bola, mas não quis mandar um balão de cabeça. Isto é tudo com a experiência, bem com muito tempo, não é fácil. Não é fácil tu tipo, explicar isto a um jogador. Aqui este lance foi das poucas abordagens erradas defensivas que eu vi dele, mas também deveu-se à trajetória da bola começar a baixar no final e também à falta de reações que vem também com o passar do tempo. Ou seja, quanto mais é a idade, menos reações tu tens, aquelas reações de... Isso vais perdendo com o tempo. E isto aqui são reações, ou seja, ele tentou fechar as pernas e bastava dar um movimento de coxa ou tentar se calhar chutar a bola, talvez. E a bola acabou por sobrar, mas ele até depois reagiu bem e posicionou-se de maneira a tapar a baliza e colmatou a única falha que eu vi nestes clipes todos. Ou seja, parece-me ser um defesa ainda muito consistente, é muito difícil de passar por ele, como vocês podem ver aqui, e estamos a falar de um ponta de lança que está muito valorizado no mercado, que é o Ryan, que é um canhoto muito forte, que tem marcado muitos golos, que tem sido muito potente, tem tido muito impacto, e a verdade é que contra o Tiago Silva, um defesa central de 41 anos, não conseguiu fazer grande coisa. Depois aqui vocês conseguem ver a qualidade de passe que ele tem, consegue definir muito bem, é um jogador muito inteligente, interpreta muito bem os passos, levanta muitas vezes a cabeça, engana os adversários, ou seja, finge que vai passar para a direita e passa para a esquerda, tanto mete um passo curto entre linhas como um passo picado, como um passo longo, vai alternando, consegue ler o jogo, e isto, pronto, ter este repertório todo como um central, só com experiência, é impossível um central de 20 anos apresentar tantas valias no seu jogo, tirando a velocidade e as reações e tudo o que está ligado com o avançado da idade, o jogador está super bem preparado em tudo. Todos os momentos do jogo, o Tiago Silva é bom, entendem? Como central, todos os momentos do jogo ele é bom, tirando a velocidade, é isso que falamos. Portanto, é uma mais-valia, sim, se entrar com o pé direito no plantel, se o plantel o receber bem, se ele gostar de estar no Porto, vai ser o perfeito para o jogador, que vai, se calhar, poder acrescentar mais uns títulos ao seu palmarés, que é enorme, e perfeito para o Porto, porque vai poder dar mais rotação a jogadores como Benarek, que são cruciais na equipa do Futebol Clube do Porto. Se ele levar a bem o facto de ser um jogador de rotação no plantel, para mim está perfeito. Parem bem aqui, ele chamou o posicionamento do médio da aproximação, mandou subir o lateral e essa jogada deu numa triangulação, ou seja, ele é basicamente uma extensão do treinador dentro do campo, porque é um rapaz que gosta de facto, um jogador que gosta de facto de estudar o jogo. O Tiago Silva é de facto um estudante de futebol e gosta daquilo que faz. E é um vencedor nato. Isso ninguém pode negar. Este jogador, Tiago Silva, é um vencedor nato. Tem 41 anos. Vocês viram a impulsão neste golo aqui? Vocês viram bem a impulsão dele? Isto é de um jogador que ele tem sangue de vencedor. 41 anos e esta impulsão, com certeza contra um jogador que é muito mais jovem que ele e ele ganha assim a bola de cabeça nas alturas. Isto aqui é de um jogador a Porto, de um jogador que quer muito e de um jogador que quer triunfar acima de tudo. Passando então aqui aos desenhos do Alverca, pessoal, vamos começar por ver o que é que o Alverca gosta de fazer com bola e vamos tentar perceber como é que funcionam as diferentes fases de construção. E o que nós vamos entender é que o Alverca é uma equipa que, sem bola, como vocês podem ver, não é uma equipa que tenta pressionar muito alto, é uma equipa que gosta de defender baixo. Eu acho que os desenhos defensivos, peço desculpa, vamos passar primeiro para os desenhos defensivos. Ok, é uma equipa que defende primeiro em 5-4-1, quando está baixa, quando está mais alta, está numa linha intermédia, é mais um 5-2-3, sendo que o posicionamento dos jogadores mais laterais sobem e deixem consoante a equipa baixa ou sobe a linha defensiva. Como vocês conseguem ver aqui, esta linha branca, eu estou a tentar-vos mostrar através de uma imagem que eles estão a definir a sua linha de pressão exatamente nessa linha branca, certo? Se a equipa do Arouca chegar a essa linha branca, aí sim os jogadores do Alverca saltam na pressão e tentam roubar a bola e não deixam
que os jogadores do Arouca tentem chegar a outras fases de construção ou encontrar espaços em setores intermédios ou entre linhas. Mais uma vez aqui vocês conseguem ver o mesmo, ou seja, é uma equipa que apesar do adversário, seja Nacional, seja Arouca, é uma equipa que não tenta pressionar muito alto, não é uma equipa que gosta de pressão homem a homem pelo campo todo, é uma pressão mais zonal, é uma marcação mais zonal à zona e depois sim, quando eles entram no meio campo são capazes de ter referências individuais, mas momentâneas, sempre preocupados com uma zona, certo? E preocupados em ter equilíbrio defensivo essencialmente, ou seja, não saltar na pressão e depois pôr a equipa desequilibrada. E aqui neste lance a equipa meio que ficou desequilibrada. O Nacional fez uma triangulação, levou a bola à largura à esquerda, facilmente encontrou-se espaço entre linhas e a equipa do Alverca neste pormenor, na intensidade, na deslocação, na velocidade, parece-me ser uma equipa que está uns furos abaixo. Uma equipa que está bem trabalhada, sim, mas eu na intensidade que eu vejo, na deslocação, na velocidade, eu não vejo esse tipo de equipa. Vejo uma equipa que troca bem a bola, vejo uma equipa boa tecnicamente, mas em termos físicos de velocidade não me parece ser essa equipa forte que nós estejamos a falar. Ou seja, é por isso que eu digo, se o Porto conseguir levar o jogo o seu jogo para uma velocidade muito alta, ou seja em condução, seja em tabelas, seja na própria pressão, se não deixar o jogador respirar o mais de 1 segundo ou 2 segundos, se não nos deixar pensar, eu acho que o Porto vai ter facilidades em ganhar o jogo. Se o Porto entrar, que havia sem pressão, ou meio que desconcentrado, sem referências individuais, ou sem pressionar como tem que ser, como aconteceu apenas um jogo com o William Gomes, por exemplo, pode acontecer do Porto passar mal amanhã. Aqui já no momento com bola, gosto da equipa do Alverca, é uma equipa que procura os espaços com facilidade, ou seja, é uma equipa que não gosta de mastigar o jogo, bate na frente, procura depois a partir daí construir no meio campo adversário e depois tem esta capacidade de ganhar primeiras bolas, segundas bolas, é a terceira equipa do campeonato, como eu vos disse, com maior porcentagem de duelos ganhos pelo chão. Então depois apresenta este jogador, o Amorim, que o Sporting até está interessado, é um jogador que pensa muito bem o jogo, é um jogador que analisa muito bem os espaços. Por exemplo, ele olhou, viu que tinha um colega em cima, mas só olhou, se viu a quantidade de jogadores do Arouca que estão sobrecarregados no lado da bola. E o que é que ele fez? Enganou os jogadores do Arouca, mete a bola cá em baixo, que é onde está o espaço, e o colega está neste momento num 1 para 1 ofensivo contra a defesa, e reparem no espaço que existe entre lateral e central, que agora já vai ser atacado também com o movimento de ruptura do Alberca. Ou seja, é uma equipa que, com bola, na minha opinião, eu gosto bastante, porque eu gosto de posse de bola, gosto de jogo apoiado, mas se não tiver objetividade não gosto nada. Eu prefiro ver isto, ou seja, o guarda-redes vê que o ala direito está com espaço, mete a bola longa. Isto não é bater bombo, isto não é diferente de bater bombo. Uma coisa é bater bombo, outra coisa é fazer um passe longo com objetividade, que é completamente diferente. Reparem, eles estão a atrair a pressão do Nacional para o guarda-redes para bater na frente com uma intenção de estar num 2 para 2 ou num 3 para 3. Reparem aqui no jogador, no Amorim, é talhado tecnicamente e tem esta capacidade de variar flanco, na minha opinião. Ou seja, o Alberca é uma equipa que, com bola, instalando-se no meio campo adversário, apresenta este quadrado móvel, principalmente pelo Lincoln, muitas vezes fazer o papel de terceiro médio, quase número 10, e o jogador o número 11 é um jogador que gosta de estar mais próximo do avançado e às vezes baixa para formar o quadrado. Este quadrado era presente e é presente sempre em táticas de 3-4-2-1. Ou seja, os dois médios com os dois médios ofensivos. Sendo que os médios ofensivos podem saltar para a linha do avançado, fazer um movimento de ruptura ou participar na construção. Portanto, aqui vemos a equipa do Alverca a querer atrair a pressão da equipa do Nacional para o guarda-redes para depois soltar na frente. Ou seja, não é uma equipa que quer atrair para depois andar em passos curtos e encontrar o espaço. Não, é uma equipa que, se tiver que socorrer ao passe longo, é uma equipa que vai ter muita facilidade em encontrar os espaços, porque tem mesmo essa objetividade de atrair a pressão para o guarda-redes e depois soltar na frente. Vemos estas triangulações feitas com o ala esquerdo, o médio e o médio ofensivo muitas das vezes. O Maresi, como referência de ponta de lança, também é usado e tem esta capacidade de se associar com bastante qualidade. Vocês veem aqui a equipa, quando está em transição defensiva,
ou seja, ainda não está completamente organizada do campo. Vemos o defesa central pelo lado esquerdo que ainda nem sequer está na linha defensiva e os dois médios estão a recuperar a posição. Está basicamente no 5-2-3, mas a equipa depois transforma-se no 5-4-1, como nós vimos nos aspectos defensivos. Reparem na qualidade individual e com bola do Amorim. O médio centro que o Sporting está interessado é de facto um jogador, na minha opinião, requintado e com bastante inteligência dentro das quatro linhas, o que o faz ser um médio que se destaca, apesar de não ter um perfil físico por aí além, capaz de ganhar muitos duelos. É um jogador muito interessante porque processa o jogo com bastante qualidade. Lá está, aqui neste frame aqui, maltinha, que eu estava a querer falar. Vemos o tal defesa central pelo lado esquerdo que tem esta capacidade de saltar da linha defensiva e de participar na construção ou através da condução. Se sentir que tem espaço e que pode através dali atrair outro tipo de jogadores para depois encontrar espaços mais à frente nos seus colegas, o jogador tem essa liberdade de o fazer. Vemos o tal quadrado muito presente na equipa do Alverca e vemos a equipa do Alverca sempre que se consegue instalar no meio campo adversário através, lá está, desses tais passos longos. A equipa trabalha muito bem a bola, reparem, a equipa passa muito bem, tem um passo curto muito interessante na minha opinião, ou seja, vemos aqui, a equipa no seu todo trabalha bem a bola, só que a intenção do treinador é trabalhar a bola sim, mas no meio campo adversário. Sempre que estamos no nosso meio campo tentamos esticar ou encontrar espaços o mais rápido possível no meio campo adversário. Em relação à pressão e ao defender, já sabem, é uma equipa que procura muito fazer isto, ou seja, limitar a linha de pressão no meio campo, ou um pouquinho acima do meio campo. Agora não é uma equipa que prefira se desorganizar para tentar pressionar a homem no campo todo. Isso é algo que não está presente. Aqui é o que eu vos estava a dizer, às vezes vemos só 3 presentes no meio campo, porque o Lincoln participa mais como terceiro médio e o número 11 participa mais como segundo avançado, mas isto não é preto no branco, ou seja, tanto pode acontecer isto como pode acontecer ao contrário, estar o Lincoln mais próximo do Maresi e baixar mais o 11, ou seja, a equipa por ele toda está bem trabalhada com bola, nota-se que tem boas ideias, nota-se que sabem aquilo que estão a fazer, mas depois o que eu digo em termos físicos é a equipa está em transição ofensiva e vemos o Lincoln que está quase a passo, entendem? É uma equipa que em termos físicos podia estar mais trabalhada, porque em termos do jogo jogado, no aspecto técnico-tático, acho que está uma ideia bastante bem consolidada. Até porque lá está, se tu não tens jogadores para se deslocarem de uma forma intensa e capazes de fazer muitos quilómetros no jogo, tu não te podes pôr a pressionar alto no campo todo também, essa é a realidade. E este golo aqui contra o Nacional demonstrou uma mentalidade muito competitiva da equipa, uma resiliência bastante notável, porque o Alberca falhou um penalti e o Lincoln falhou um penalti no início do jogo. A equipa teve capacidade de continuar a ir à busca do resultado e continuar a ir para cima, e isso demonstra bastante resiliência em termos de personalidade da equipa do Alberca. É uma equipa que não se deixa vergar e é uma equipa que acredita até ao fim. Reparem, os dois médios sempre lado a lado, os 3 homens da frente sempre fáceis de distinguir. Depois reparem aqui, o Amorim devia estar neste lance aqui, o Amorim jogou muito mal, ou seja, reparem bem, ele aqui, antes de dominar a bola, tem que fazer o scan espacial, é aquilo que nós, por exemplo, falámos no jogador russo ainda agora há pouco tempo, no Batrakov, que era um jogador que fazia isto inúmeras vezes. Ou seja, o Amorim aqui tem que levantar o pescoço 1, 2, 3, 4 de cada lado, entendem? Para ele ter noção que pode estar a ser pressionado. Porque se ele não fizer isso, a facilidade que o adversário vai ter em antecipar-se à jogada vai ser muita. Reparem aqui, lá está, o tal central pelo lado esquerdo da defesa a 3 é o que tem mais habilidade técnica e tenta sair ou através da condução, ou através do drible, ou através do passe da linha defensiva com bola e às vezes criar um desequilíbrio extra. Notou-se também aqui qualidade neste passe longo e é isto que eu gosto desta equipa do Alverca, ou seja, é uma equipa que com bola no último terço e no meio campo adversário consegue trabalhar a bola, consegue ter um jogo jogado, um jogo organizado, consegue fazer triangulações na largura, dupla largura, tripla largura, quando os laterais, os alas se projetam, os avançados interiores estão dentro.
tudo muito bem. E depois é uma equipa que prefere não pressionar para estar organizada, do meio campo para trás está sempre organizada. E isso, a meu ver, é uma equipa que está bem trabalhada, sabe das suas dificuldades, tenta escondê-las ao máximo e potencia a qualidade técnica individual, a qualidade de passe dos jogadores. Basicamente é isto, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio duplo. Foi um bocado demorado para vocês, espero que não, e espero que estejam a ver ainda aqui, que isso é muito bom sinal. Deixem subscribe no canal, deixem o comentário, metam um like, deem hype no YouTube. Bom Natal e já vou revelar o vencedor do giveaway. Até já, pessoal!